hoje, né? Capa dos jornais, todo mundo comentando a liberação pelo ministro Alexandre de Moraes do relatório da Polícia Federal de 884 páginas, contando toda a história da trama terrorista, né? O terror do Estado, que é pior ainda, uma trama terrorista envolvendo o presidente Jair Bolsonaro, o general Heleno e o general Braga Neto, efetivamente os cabeças da trama, de toda a trama. Mas como foram utilizados os kids pretos. Agora, tudo isso que está no relatório hoje, por isso eu fiz questão de trazer essa reportagem aqui, porque nós já falamos sobre ela, mas vale destacar, à luz do que se tem conhecimento hoje e deste relatório, a importância que teve esta reportagem do colega Henrique Rodrigues, aqui da Fórum, que foi publicada no dia 13 de dezembro de 2022, um dia após a diplomação do Lula e, ao mesmo tempo, um dia após aquele terror que fizeram em Brasília no dia da diplomação do presidente Lula, quando tentaram destruir a sede, invadir e destruir a sede da Polícia Federal. Aí, como mostra a imagem, tacaram fogo num carro dentro de um posto de gasolina. Imagina o que poderia causar se pega o fogo no posto, uma explosão, botijões de gás espalhados pela cidade. E tudo isso que hoje ficamos sabendo já estava revelado na reportagem do Henrique, em 13 de dezembro de 2022, há quase 2 anos. Vamos ver detalhes dessa reportagem aqui. Um servidor da Polícia Federal, que é lotado na Presidência da República, acusa o GSI, Gabinete de Segurança Institucional, responsável pelo serviço de inteligência e pela segurança do presidente Jair Bolsonaro, chefiado pelo general da reserva Augusto Heleno, de estar por trás dos atos terroristas que apavoraram Brasília na noite de segunda-feira 12, quando inúmeros bolsonaristas espalharam violência, chamas e pânico por meio de uma ação coordenada que envolveu uma tentativa de invasão da sede da PF, bloqueio de vias expressas, queima de carros e ônibus e intimidações a cidadãos que estavam em locais públicos. O que está acontecendo, isso aqui são palavras da fonte, da PF, ao Henrique. O que está acontecendo, e principalmente o que ocorreu ontem em Brasília, é terrorismo de Estado. Veja bem, isso no dia 13 de dezembro, quando todo mundo estava dando que era bolsonaristas revoltados. Não tinha nada de bolsonarista revoltado. O GSI está na cabeça disso. E o uso da área do QG, que é militar, é do Exército, a área do QG eram os acampamentos bolsonaristas diante, imenso acampamento bolsonarista, que era a sede da onde eles insuflavam os bolsonaristas e mantinham acesa a chama para dar o golpe. Que é militar, é do Exército, não é à toa. O próprio secretário de Segurança do Distrito Federal disse ontem em coletiva que ninguém entra lá porque é a área do Exército. Uma desculpa pronta e perfeita. O GSI tem hoje poder para controlar mais de 1.000 militares diretamente lá de dentro do QG do Exército e nos acampamentos, e eles estão literalmente bancando, mantendo e abrigando essa gente lá dentro da área do QG, e, logicamente, ninguém está fardado, porque essa é a forma de operar deles. Uma guerra híbrida que alimenta e fomenta tudo o que está ocorrendo ali. É explícito para quem está perto que o GSI, relembrando, o GSI, comandado pelo general Heleno, está incitando isso com esses civis. Todo mundo está por ali.
gabinete da presidência sabe disso. Começou dizendo o policial federal. Vamos lá. Dentro dessa coordenação toda, totalmente proposital, as coisas acontecem de maneira clara. Primeiro, o silêncio de Bolsonaro. Vocês se lembram que logo após a vitória de Lula, o Bolsonaro ficou em silêncio. Ele não falava nada. Todo mundo, uns dizendo que ele estava traumatizado, os outros, cada um ia, mas ele estava em silêncio. E o golpe sendo fomentado nas bases. Primeiro, o silêncio de Bolsonaro, para manter todos por ali. Agora, essas aparições proféticas e esses sinais. Vocês se lembram que ele aparecia, dava umas declarações assim, como se estivesse cheio de zolpidem na cabeça, e depois sumia. Esse pessoal internalizou tão profundamente essa maluquice que esses tais sinais, ele falando da pátria, ele rezando, enfim, tudo isso é parte de uma estratégia de guerra psicológica que é puramente militar. E a coisa é entendida subliminarmente assim por todos. O GSI é essencialmente formado por oficiais militares de uma geração que atuou por muito tempo no Haiti e nas operações de garantia da lei e da ordem. Esse oficialato de inteligência opera a partir de uma lógica de que eles podem interferir em absolutamente tudo. E numa situação como a atual, operar usando o terrorismo é algo bem natural. É algo que eles vão fazer, aliás, estão fazendo. Começaram com esse negócio de ir em shopping, em restaurantes, em ônibus, e o pânico está disseminado. E ontem eles riscaram o fósforo. Vocês lembram daquelas ações, que é isso que a gente sempre comenta aqui, o objetivo deles é sempre causar insegurança, as pessoas vivem num eterno suspense, um filme, o que será que vai acontecer, o que será que vai vir, e eles trabalham nessa, eles vão fomentando isso, de vez em quando dão, como ele diz aqui, os atos do dia 12, dia da diplomação do Lula, foram uma riscada de fósforo para começar a explosão. Vamos para o próximo. Esses sujeitos que são terroristas, e é assim que eles têm que ser chamados, de terroristas, porque o que aconteceu ontem foi uma atividade de terror. Saíram de lá do QG, do acampamento bolsonarista na área militar do quartel-general do Exército Brasileiro em Brasília, e se espalharam por áreas totalmente distintas e distantes de Brasília, entrando em shopping, fechando a avenida, queimando ônibus e espalhando uma intimidação geral e o pânico em áreas totalmente diferentes de Brasília ao mesmo tempo. Ou seja, era uma ação concatenada, não era uma coisa desbolsonarista. Um pirou numa área, outro pirou em outra. Não, era óbvio que aquilo era tudo concatenado. Não é? Eles já foram em aeroportos, em lugar central para a circulação de pessoas, entrada e saída de um monte de autoridades e de outras figuras, e ninguém está enxergando e falando sobre isso aí. Quer dizer, a mídia estava cobrindo tudo como se fosse os bolsonaristas revoltados, pirados. Na época citaram um indígena lá, que havia sido preso pela Polícia Federal, e isso influenciou, tacou fogo na cidade inteira, Brasília, de repente. Perguntado se as forças policiais do Distrito Federal, que, em tese, não estão sob o controle de Bolsonaro e de autoridades do governo federal, mas sim nas mãos do governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, MDB, o policial federal afirmou que os integrantes dessas organizações já são naturalmente bolsonaristas ferrenhos e que está claro que o governo distrital e o secretário de Segurança Pública local, Júlio Danilo, a quem fez duras críticas, estão atendendo aos desígnios de Jair Bolsonaro e do ministro da Justiça, Anderson Torres, que era de que deixassem a coisa rolar. Vejam bem, aqui ele já está dizendo, no dia 13 de dezembro, que o Anderson Torres já mandava na Segurança Pública de Brasília, coisa que ficou claro quando acabou o governo Bolsonaro, quem virou secretário de Segurança de Brasília? Anderson Torres, que virou secretário de Segurança e, em seguida, viajou para os Estados Unidos antes do golpe de 8 de janeiro.
deixou só as ordens lá, que foram as mesmas já desse dia aí. Deixa enrolar, deixa a coisa rolar. Isso tudo no dia 13, isso é que eu estou frisando. O que está se discutindo hoje, a reportagem da revista Fórum, não foi da Globo, não foi do Estadão, não foi da Folha. A reportagem do Henrique Rodrigues na revista Fórum mostrou tudo isso que está sendo revelado hoje, já estava no seu embrião revelado aí nessa reportagem. Os cabeças do golpe nomeados, como eles estavam trabalhando, mostrado tudo isso. Vamos para a próxima. Outro ponto que o homem lotado na presidência da República salientou mais de uma vez foi sobre a impossibilidade de que uma ação daquela magnitude, com aquela extensão e usando um aparato tão complexo, fosse levada a cabo por meros bolsonaristas lunáticos, sem auxílio logístico e know-how militar. Meu amigo, quem tem líquido inflamável para tirar fogo em vários ônibus em lugares diferentes? Pegue as imagens, aquelas imagens de centenas de botijões de gás fechando uma via. De onde tiraram tanto botijão de gás? Quem botou centenas de botijão de gás e quanto tempo leva isso? Quem fez o transporte dos botijões de gás? O que nós tínhamos ontem? A diplomação do Lula, o fato do dia no Brasil e até no noticiário no mundo. Nada é ao acaso. Apenas anote, a cada novo fato de repercussão do governo Lula, ou até mesmo agora, antes da posse, esse tipo de tensão e até de ataques e violência vão acontecer. E essa escalada de violência vai aumentar, apostou. Bom, pouco tempo depois, na véspera de Natal, tivemos o caso da bomba no caminhão-tanque, que por um acaso o motorista parou e viu. Se ele não tivesse parado, aquilo ia explodir dentro do aeroporto de Brasília na véspera de Natal. Quantos poderiam morrer naquilo? Não é? Tudo isso revelado lá. Então, estão aqui. Pode ir, que aí a charge do Aroeira, que eu já mostrei aqui outro dia, revela bem. Estão aí, ó, o Mauro Cid, que é através dele que se começou a ter acesso a tudo isso, por causa dos celulares e da delação dele, o Jair Bolsonaro, que era o cabeça de tudo, o general Heleno, que era para quem a GLO iria botar como o presidente do conselho lá, né? E o Braga Neto, que era vice do Bolsonaro na chapa derrotada e que era o CNO, como disse ontem o Mauro, do esquema. Foi na casa do Braga Neto que se reuniram os golpistas para planejarem que o outro general Fábio Fernandes levou o golpe. Então é isso. Hoje estamos sabendo de uma coisa que o leitor da Fórum ficou sabendo no calor dos acontecimentos há quase 2 anos atrás, numa reportagem do Henrique Rodrigues. Repito, foi na Fórum. É isso aí, Antônio. Inclusive, ao longo, como você apontou, essa reportagem foi publicada em 2022, né? Ou seja, quase 2 anos, e ao longo desses últimos 2 anos, a Fórum seguiu trazendo mais reportagens que sustentaram, em boa parte, essas investigações da Polícia Federal, né? Utilizando relatos dessa mesma fonte da Polícia Federal. Durante esses 2 anos, as reportagens foram se desenvolvendo, inclusive trazendo ainda mais elementos que hoje são de conhecimento geral, né? A partir da divulgação desse relatório da PF e da repercussão de outros veículos de imprensa. Mas muito bem pontuado, a Fórum está batendo nessa tecla, está adiantando, né, este envolvimento direto, institucional, né, do governo Bolsonaro com a tentativa de golpe, há muito tempo, desde, na verdade, da deflagração das primeiras etapas do golpe, né? Quando foi deflagrado ali a noite de terror em Brasília, a tentativa de explosão da bomba no aeroporto, ali a Fórum já estava apontando que era um golpe de Estado em curso com a participação do governo federal, né? Com a participação do Bolsonaro e de militares como o general Heleno, como o Braga Neto, órgãos como o GSI, enfim. Muito bom, é isso aí. A gente vai continuar, claro, sempre
trazendo de volta aqui na TV Fórum como a reportagem da Fórum esteve por trás, esteve adiantando esses acontecimentos, e porque, afinal, o Brasil ainda guarda, né, a punição a todos esses envolvidos, e esse deve ser o papel do jornalismo mesmo. Bom, vou aproveitar hoje meu comentário aqui no Fórum Mídias, Melo, para mostrar um pouco como está a repercussão internacional, na mídia internacional, né, da divulgação deste relatório, que traz todos os detalhes. É um relatório de mais de 800 páginas, né, que detalha como que foi articulado esse plano de golpe de Estado, dá datas, nomes, lugares, situações, né, e relatório esse em que a Polícia Federal afirma de maneira taxativa que Bolsonaro atuou e liderou, né, o planejamento de golpe de Estado. Não é só como ele tenta sustentar agora, e seus aliados tentam sustentar, que ele teria, que na verdade o golpe teria sido tramado por militares que estavam próximos ao governo, mas sem o conhecimento dele. Não, isso é mentira, né? A polícia é taxativa ao colocar todas as evidências de que Bolsonaro não só sabia, como participou do planejamento de golpe, deu aval, né? Consentiu com o plano para assassinar o presidente Lula, para assassinar o vice-presidente Geraldo Alckmin e o ministro Alexandre de Moraes, enfim, estava envolvido até o pescoço. É claro, afinal, o principal beneficiado por um golpe de Estado seria ele mesmo. Então, naturalmente, ele estaria envolvido. Mas vamos lá. Eu vou trazer um pouco dessa repercussão internacional, puxando aqui até pela imprensa alemã, né? Que eu estou na Alemanha, como muitos de vocês já sabem. Essa aí é uma matéria no ZDF Heute. ZDF é a emissora pública alemã, né? O Zweite Deutsches Fernsehen. Aí eu coloquei a ferramenta de tradução do Google mesmo, no navegador, né? E o título, né, que traduzido pelo Google ficou assim: tentativa de golpe, acusações contra Bolsonaro fundamentadas. Mas em alemão, né, sem ser nessa tradução do Google, seria algo mais como tentativa de golpe, acusações contra Bolsonaro são muito concretas, algo nessa linha, né? A tradução mais correta seria algo nesse sentido, de que a Polícia Federal reuniu evidências concretas que incriminam, de fato, o ex-presidente Jair Bolsonaro. E eu estou trazendo essa repercussão internacional porque não é simplesmente que a mídia internacional registrou lá em seu noticiário o relatório da Polícia Federal. Não, isso é destaque na mídia internacional. Essa matéria da ZDF estava na página principal, agora, nas primeiras horas da manhã da ZDF. Era manchete, uma das principais notícias do site, que é o canal público de televisão alemã, destacando este relatório da Polícia Federal, né? E aí, olha só o que diz um trecho, a linha fina, né, dessa matéria da ZDF. Para permanecer no poder após a derrota eleitoral de 2022, o ex-presidente do Brasil, Bolsonaro, teria planejado um golpe. Eles falam que Bolsonaro nega as acusações. E a matéria diz que já houve denúncia de golpe contra Bolsonaro já no início do ano, e agora um relatório da PF confirma essas acusações. E aí a matéria prossegue. Assim, o ex-presidente teria tentado ativamente persuadir os militares a realizar um golpe após a sua derrota eleitoral em outubro de 2022. Isso emerge no relatório de 884 páginas publicado nessa terça-feira, né? E aí a matéria prossegue falando que Bolsonaro teria convocado uma reunião em dezembro de 2022 com os 3 comandantes das Forças Armadas, para quem ele apresentou os planos golpistas e convocou os comandantes das Forças Armadas a participarem do golpe. A matéria destaca que o relatório da Polícia Federal dá conta que Bolsonaro sabia do plano para assassinar o presidente Lula. Tudo isso é dito aqui nessa reportagem do ZDF Heute, a principal emissora pública alemã. Outro veículo alemão aqui também deu com destaque a este relatório do indiciamento do Bolsonaro, a Süddeutsche Zeitung, um dos maiores jornais aqui da Alemanha, né? Polícia. Bolsonaro queria persuadir líderes do exército a dar um golpe, né? E aí eu peguei aí no terceiro veículo alemão aqui, que é a famosa Deutsche Welle, que tem no Brasil também, essa é a versão alemã da Deutsche Welle.
Também tem uma imprecisão, uma tradução do Google aí, né, que traduziu Polícia Brasileira quer acusação contra o ex-presidente Bolsonaro, mas a tradução mais correta seria algo como Polícia Brasileira quer denúncia contra o ex-presidente Bolsonaro. Quer denúncia no sentido de que apresentou o relatório foi para a PGR, e a PGR agora pode ou não oferecer essa denúncia, e aí o caso vai ser julgado no STF, né? E aqui eu trouxe alguns destaques de outros veículos de outras partes do mundo. Aí a gente vê no site da agência Reuters, uma das maiores agências de notícia do mundo, né? Relatório da Polícia Brasileira, Bolsonaro diretamente envolvido no plano de golpe de 2022. Aqui, só reforçando, gente, eu traduzi com a ferramenta do Google, né, essas manchetes, né? Mas elas não estão em português, tá? Foi eu que traduzi. Isso são manchetes internacionais. Aqui na Al Jazeera, ex-presidente Bolsonaro planejou o golpe eleitoral, diz relatório policial. Al Jazeera, como todos sabem, é a rede de televisão, maior rede de televisão do mundo árabe, né? Então, o fato do Bolsonaro estar diretamente envolvido na tentativa de golpe, como sustenta a Polícia Federal Brasileira, é destaque da Europa ao Oriente Médio, dos Estados Unidos à América do Sul, é notícia global nesta quarta-feira, e como eu reforço aqui, não é só um registro na imprensa, a maior parte desses sites de veículos internacionais, essas notícias sobre o relatório da PF incriminando o Bolsonaro estão lá destacadas, né? Por fim, eu trago aqui, isso aqui é do The Guardian, né? Famoso periódico britânico. Né? Aliados de Bolsonaro quase deram um golpe militar em 2022, diz boletim policial. Na verdade, diz relatório policial. Aqui também é uma imprecisão da tradução. Né? Altos militares brasileiros apoiaram conspiração para tomar o poder após a derrota eleitoral de Bolsonaro, alegam documentos federais. Então é isso, eu separei apenas alguns veículos, tem vários outros, né? New York Times, Washington Post, veículos dos Estados Unidos também estão repercutindo. Eu separei mais uns aqui da Europa, Oriente Médio, para vocês terem uma ideia de como que está a repercussão do assunto por aqui. Isso aí, Mauro. Isso com o relatório. Imagine a repercussão quando ele for preso. Exatamente, imagina. Vai ser realmente um destaque enorme na mídia em todo o planeta. Da China aos Estados Unidos, podem ter certeza. É isso aí. Valeu! Ivan! Saudações, até amanhã. Saudações de volta para o Melo. Parabéns, até amanhã. Até amanhã, pessoal.